Que negócio é esse, Sebrae? 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 Chegou a hora de mais um episódio do Que Negócio é Esse, Sebrae? O segmento que vamos falar desta vez é o artesanato. Vamos te mostrar como é possível aumentar as vendas e ganhar dinheiro com esta arte manual, organizando os processos do seu negócio, as finanças e a divulgação. Para se ter uma ideia da importância desse segmento para o país, segundo dados do IBGE, 67% dos municípios do Brasil têm o artesanato presente em suas economias. Porém, é bom lembrar que ser competitivo hoje é uma questão de sobrevivência. Não basta ser bom naquilo que se faz, é preciso saber vender esse diferencial e saber conquistar o consumidor. E é por isso que eu, Camila Campos e nosso time de especialistas do Que Negócio é Esse, Sebrae, vamos te ajudar a destacar os seus produtos neste mercado. Vem com a gente! Quem vai tecer esta rede de informação comigo é a analista do Sebrae Minas, Laurana Viana. Seja bem-vinda e obrigada pela sua participação aqui com a gente, Laurana. Olá, Camila. Olá a todos e a todas que estão nos ouvindo. Estou aqui mais uma vez marcando ponto nesse podcast que já tem um carinho enorme. A gente fala sempre de assuntos muito interessantes aqui. Espero que dessa vez, aliás, tenho certeza, não vai ser diferente. E reforçando a voz da experiência com 20 anos de mercado, convidamos para esse bate-papo a artesã Simone Oliveira, dona da Brasil Pitanga. Para quem não sabe, gente, Simone é de Carangola, na zona da Mata Mineira, e cria lindas luminárias, além de outros produtos decorativos e artesanais utilizando filtro de café usado. Ela também já ganhou o prêmio Top 100 de artesanato, que reconhece as melhores unidades produtivas do país. Simone, é um prazer enorme te receber no podcast do Sebrae Minas, viu? Olá, gente. Prazer é todo meu estar aqui podendo contar um pouquinho também da minha história, né, e da minha experiência junto com o Sebrae. De norte a sul do Brasil, o artesanato é uma importante atividade para a geração de renda e preservação da identidade cultural do nosso país. Como já falamos no início desse episódio, essa atividade é exercida em quase metade das cidades brasileiras. Mas não é só isso. Com características peculiares, o artesanato brasileiro impressiona pela qualidade e expressão de suas peças. Não por acaso, vem conquistando mercados em todo o mundo, ampliando sua participação em importantes cadeias, como na moda e na arquitetura. Simone, como que o artesanato entrou em sua vida e quando ele passou a ser um negócio para você? Bom, há 20 anos atrás, eu tinha uma lanchonete, uma pequena lanchonete na minha cidade. E eu comecei a fazer algumas coisas assim para mim, uns porta-retratos em folha de zinco na época. E as pessoas começaram a gostar, querer comprar. E aí eu vi possibilidades, né, em começar a vender. E eu comecei assim, fazendo porta-retratos. Depois eu fiz caixas, sabonetes, velas. Então eu acho que como todos os artesãos, né, a gente passa por essas experiências de fazer várias coisas até se descobrir fazendo um produto. E às vezes até se redescobrir, né? É verdade, muitas vezes até se redescobrir. Eu acho que, na verdade, quando o artesão começa, né, a gente começa a fazer alguma coisa sem saber se aquilo vai dar certo, se aquilo vai agradar, né? A gente começa a fazer porque gosta de artesanato. Já acompanhava várias pessoas fazendo outros tipos, boneca de pano, né? Eu achava lindo, adorava. Tinha gente que trabalhava com cabaça, outras pessoas trabalhavam com ferro também, mas fazendo outro tipo de artesanato. Então, assim, a gente começa acompanhando as pessoas. E aí, depois você começa a se descobrir fazendo alguma coisinha. Então, assim, foi muito importante ter passado por isso tudo, ter passado pelas caixinhas de papelão, por ter passado pelo sabonete, pela vela, sabe? Isso fez conhecer, ter mais habilidade manual, até eu começar a tecer as primeiras luminárias. Ô Simone, e conta pra gente um pouquinho assim, porque te ouvindo falar, eu penso muito que existe uma característica de artesãos e artesãs de, naquele iniciozinho, você mesmo não acreditar naquilo que você tá fazendo, que é o que você tá contando. E eu vejo que tem um despertar, que é quando aquela primeira pessoa compra um certo volume, ou compra uma coisa, tem um valor um pouco mais agregado e fala assim, nossa, isso aqui é maravilhoso. E muitas vezes é aí que tem esse despertar, né, de investir nisso realmente. E a Simone, gente, não foi a única que descobriu no artesanato uma boa oportunidade de negócio, não. Para a gente ter uma ideia da relevância da atividade no Brasil, em 2015 foi criada a Lei do Artesão, que regulamenta a profissão de artesão, estabelecendo diretrizes para as políticas públicas dirigidas à categoria e definindo parâmetros para o exercício da atividade. Mesmo com essa regulamentação, a gente sabe que a informalidade no segmento é grande. Inclusive,
há uma dificuldade para quantificarmos o número exato de artesãos que temos no Brasil e também nos estados. Por que isso acontece, Laurana? Pois é, Camila, isso acontece por muitas razões, mas a principal delas é que esse segmento de artesanato ainda não vê na formalização benefícios e vantagens, porque é um trabalho muito orgânico, né? Ele vai acontecendo de uma forma muito espontânea. E principalmente como a gente estava conversando aqui antes com a Simone, às vezes as primeiras vendas, você não precisa ter um CNPJ, não precisa ter um espaço para isso, né? Isso acontece de uma maneira muito natural. E devido a essa naturalidade, as pessoas vão se acomodando, vai seguindo aquilo ali e às vezes não se preocupam em buscar uma forma de se formalizar como empresa ou de ter algum tipo de registro específico para artesão. E como não há esse movimento, a gente não tem como identificar aonde essas pessoas estão. A gente identifica por meio de registros. Se não tem registros dessa categoria, se a grande maioria ainda atua na informalidade, então a gente não consegue quantificar de forma exata aonde estão essas pessoas, quantas elas são, em que cidades essas pessoas enfrentam mais dificuldade, em que cidades essas pessoas estão que têm mais facilidade para desenvolver essa área. Então é um pouco relativo a isso, sabe? A essa falta de busca de formalização, seja ela de que tipo for, porque não se enxerga um benefício nessa formalização. E você, Simone, sempre ficou na informalidade numa boa ou isso começou a te incomodar a ponto de você procurar algo mais sólido? Bom, quando eu comecei, foi totalmente informal. Eu fiz várias feiras com o pessoal do Sebrae, mas quando eu comecei a fazer eventos fora, onde a gente vendia para o Brasil, eu precisei me organizar. Então, assim, o Sebrae também me ajudou nessa organização, a entender como é que funcionava essa organização. Então, eu montei uma empresa em 2003, né, que foi a Brasil Pitanga, onde eu precisava de emissão de nota fiscal, né, eu precisava de contador, né, porque as coisas foram melhorando, foram crescendo, e aí eu precisei de estar regularizada, né, com o governo, né, para poder emitir e mandar para o Brasil inteiro as minhas peças. Eu comecei em 99, em 2003 eu já tive de montar a minha empresa. Agora, é interessante porque uma das iniciativas previstas nesta lei é a criação da Carteira Nacional do Artesão, né, Laurana? O que o artesão precisa fazer para tirar essa carteira e quais os benefícios que ela pode ter com esse cadastramento? Ótima pergunta, Camila. É o seguinte, essa carteira de artesão é um dos meios que a gente tem para identificar onde essas pessoas estão, porque por meio dessa carteira é feito um registro do que a pessoa faz, aonde que essa pessoa está localizada, como que ela atua, qual que é a região que ela atua. Essa criação dessa carteira, aqui em Minas, ela é coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento, que tem inclusive uma parceria com o Sebrae e hoje, né, assim, atualmente a gente já tem mais de 8.000 artesãos e artesãs cadastrados nessa carteira. Isso já é um grande avanço. Que bom, é muita gente, né? É bastante gente, mas se a gente for analisar o perfil de Minas Gerais, ainda é um número pequeno, né, se a gente for olhar por esse lado. Mas óbvio que eu tô falando de quem tem a carteira do artesão, a gente também tem os casos de quem às vezes não tem a carteira, mas tem um CNPJ. E o importante lembrar também, Camila, é que assim, antes da pandemia, você tinha uns locais onde você podia fazer o registro nessa carteira. Então a gente tinha, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, era na cidade administrativa, dentro do Palácio das Artes também, onde tem uma área ali voltada para artesanato. Tinha algumas cidades como Ouro Preto, né, que tem uma tradição muito grande ali, São João del Rei e tal. Mas com a pandemia, esse processo se tornou, na verdade, eletrônico. Então isso facilita muito, porque às vezes as pessoas tinham que se deslocar, né? Às vezes tinham mutirões nos municípios. Agora não tem desculpa mais. Não tem, pra né? ter a Assim, carteira. dá para você fazer esse registro online, então isso já é um grande ganho para que as pessoas ganhem agilidade no momento de solicitar esse registro. E esse registro pode ser feito no site do Ministério do Desenvolvimento. Agora, gente, uma dúvida que muita gente tem é a diferença entre profissionalização e a formalização. Ao ter essa carteira, o artesão, Laurana, já é formalizado ou seria necessário também ele se cadastrar no Simples Nacional e optar, por exemplo, em ser MEI ou micro e pequena empresa? Então, Camila, formalização, quem tem a carteira, ele não está informal. Informal é que não tem nenhum tipo de registro, nenhum tipo de controle, não é encontrado em nenhum lugar. E ele faz parte do que a gente chama de economia subterrânea, uma economia que está escondida. Quando ele tem essa carteira, ele é encontrado, ele tem um local de trabalho, o governo sabe o que ele faz, sabe que ele faz algo para vender. Então, eu não posso classificá-lo, tendo a carteira, como alguém informal. No entanto, a carteira, ela dá uma profissionalização para essa
essa pessoa, porque essa pessoa muitas vezes é um autônomo, não tem um curso específico, uma graduação específica. O produto é muito projeto do que são as ideias dessa pessoa e coloca ali no papel e faz um produto com aquilo ali, com aquela ideia que ele tem na cabeça. Então, quando ele tem a carteira, ele é um profissional que tem um registro específico, mesmo não tendo essas graduações, esses cursos técnicos que eu falei, ele tem um registro e ele está formalizado, porque eu não posso chamá-lo de informal. Agora, quando você fala e quando você pergunta, ele tem que abrir um MEI no Simples e tal? Depende de qual que é o objetivo que ele tem daqui para frente. Então, se precisa emitir nota fiscal, se essas vendas estão crescendo, começa a se ter obrigações a cumprir, que aí você vai precisar, muito provavelmente, ter um CNPJ, formalizar como uma empresa, seja ela como MEI ou como outro tipo de empresa. Vamos lembrar aí que como MEI tem vários tipos de artesãos, né, que são registrados como MEI porque tem lá várias ocupações nessas categorias. Então, nesse caso, por exemplo, do empreendedor que precisa de emitir nota fiscal, só a carteira do artesão não basta para ele? Muito provavelmente não. Mas nem tudo são flores nesse segmento. Há ainda o constante desafio de manter vivo o artesanato. Muitos ofícios têm se perdido com o tempo. Pensando na preservação e divulgação dessas artes manuais, em 2016, o Sebrae criou o Centro de Referência em Artesanato Brasileiro, o CRAB, lá no Rio de Janeiro. Laurana, conta pra gente como que funciona esse centro de referência. Então, esse centro de referência que fica lá no Rio, ele funciona como uma grande vitrine do artesanato no Brasil. E lá você tem acesso a peças, né, Simone, de vários artesãos, de várias cidades do país. Então, é como se você conseguisse juntar no mesmo prédio gente do Brasil inteiro, representado por sua arte, né, representado pelos produtos que eles fazem ali. Então, esse centro, ele é um espaço físico, realmente, onde você congrega, né, você coloca ali todas essas peças, todas essas histórias. Eu posso dizer que é uma galeria de arte. Exatamente. É mesmo, É gente? muito bacana. Então, ali é como se você tivesse um túnel do tempo, onde você, em um mesmo lugar, viaja pelo Brasil inteiro, por meio das histórias contadas pela arte de cada artesão. Esse centro, né, além de ser esse espaço, como eu disse, ele também é responsável hoje, dentro da estrutura do Sebrae, por trabalhar políticas públicas, ações que promovam o artesanato do Brasil, não só aqui internamente, como fora também. Então, ele tem muito um trabalho de valorizar esse trabalho que é desenvolvido pelos artesãos e artesãs mineiros, mas também, óbvio, do Brasil todo. Aqui em Minas, agora falando especificamente de Minas, o Sebrae tem feito algo também pensado nesse resgate cultural? Sim, o Sebrae, ele hoje tem um trabalho voltado para artesanato que valoriza os artesanatos que têm características muito conectadas ao território, à identidade daquela cidade ou daquela região. Porque, assim, como eu disse, o produto é uma arte que conta a história do local onde ele está sendo desenvolvido. Então, vamos supor, quando você vai para Pirapora, lá tem a Casa dos Carranqueiros. E carranca é um produto conectado à história de Pirapora. Então, existe ali a história do Rio São Francisco, das carrancas que eram colocadas no navio, e dali nasce todo esse trabalho que é desenvolvido. Então, é um produto que tem uma identidade muito conectada à identidade daquela cidade, daquela região do povo que mora ali. O produto por si só conta a história. Exatamente. E o Sebrae hoje está trabalhando para cada vez mais, né, identificar esses artesãos e artesãs que têm esse trabalho conectado à história da cidade, da região, e tem tentado cada vez mais valorizar esse trabalho, seja por meio de feiras, de eventos, do próprio catálogo que a gente vai falar daqui a pouco, enfim. Outro desafio do segmento é gestão do negócio. Se perguntarmos aos artesãos qual a maior dificuldade, muitos vão falar que é a organização financeira, principalmente em relação à precificação. Vamos ouvir agora a dúvida da nossa ouvinte de Belo Horizonte. Olá, meu nome é Isabela Rocha, eu sou de Belo Horizonte e o nome da minha empresa é Mesas da Bela. Eu trabalho com mesa posta, venda de porta-guardanapos. Por ser um trabalho manual e eu trabalhar em casa, eu tenho um pouco de dificuldade de calcular o custo da minha hora. Vocês podem me ajudar? A melhor forma que eu posso calcular isso?
Olha, Isabela, não se preocupe. A sua realidade, na verdade, é a realidade da maioria dos artesãos e artesãs. A maioria dessas pessoas trabalham em casa ou em um ambiente familiar, né, um ambiente ali próximo ao seu lar. E realmente, precificar um produto quando você trabalha em casa é uma das coisas mais difíceis que tem. Mas aí vai algumas dicas que são importantes. Mesmo que você trabalhe em casa, você tem alguns custos que, se você estivesse alugando um espaço, por exemplo, você teria que ter um custo de aluguel, um custo de gastos mínimos ali, o seu custo de matéria-prima, isso não muda se você está em casa ou não. A matéria-prima, né, por mais que seja talvez um produto usado, como é o caso da Simone, que uma das partes do produto dela é usada, mas ela tem que comprar outros. Então, assim, matéria-prima é o custo mais importante até para ela considerar nisso. Mas quando a gente fala de artesanato, a gente tem que levar em consideração duas coisas que muito poucos artesãos e artesãs levam em consideração. Uma são as horas de trabalho que você dedica para fazer aquele produto, porque não é uma linha de produção, não é algo que sai toda hora assim. Às vezes tem produtos que, por mais que você, como artesão, tente fazê-los de uma forma padronizada, de uma forma que vão sair bem parecidos, mas é característica do artesanato cada um ter uma identidade própria, cada produto tem uma identidade própria. E o que é mais difícil de precificar nesse ponto é o valor das suas ideias, que é o que muita gente não coloca no seu produto. Tem que colocar, né, Laurana? Tem que colocar, porque pensa para você ver. Quando eu vejo, vou sair do exemplo da Simone, que a gente tá falando muito aqui, mas vou relembrar o exemplo das carrancas. Quando eu vejo alguém, uma mulher, um homem, que se senta ali num chão de terra e coloca um tronco à sua frente e tenta imaginar ali todo um produto que vai sair em 20 minutos ou em 20 horas, né? Ela não é só a força de trabalho dela, não é só a hora que ela tá empenhando, é a ideia que ela tem na cabeça dela para extrair, tangibilizar isso e tornar isso palpável no produto que ela tá conduzindo. Isso tem um valor. Só que esse valor nem sempre é fácil da gente colocar, porque às vezes a gente coloca esse valor pensando no quanto o outro vai pagar. E às vezes eu jogo o valor das minhas ideias lá embaixo. O que eu tenho que colocar é o quanto aquele valor vale para mim. É lógico que, por guerra de preço no mercado, às vezes eu tenho que adequar uma coisa ou outra. Mas o quanto que aquilo ali representa do meu produto, ele é tudo do seu produto. Sem a ideia que você tem na sua cabeça, não sairia produto nenhum. Você teria toda a matéria-prima, todo o tempo disponível para fazer, mas se a ideia não está na sua cabeça, o que sairia dali? Nada. Então, se a gente pudesse falar assim, o que do preço de um produto artesanal é essencial. Sem ele, não teria o produto artesanal. A ideia é que está na cabeça do artesão e da artesã. E você, Simone, pensa nisso tudo na hora de precificar os seus produtos, né? Como que você faz para colocar preço neles? Por exemplo, tem todo um produto. Os produtos que são usados de matéria-prima. Hoje a gente recicla o filtro de coador de café, então é reciclado, mas tem o arame, tem o ferro, tem o barbante, tem o fio, tem o soquete, tem toda a parte elétrica que a gente instala na peça e tem a ideia, que eu acho que na verdade é a mais importante. É um filho nascendo, gente. Então, até você chegar naquele produto, para botar ele em condição de venda, isso tudo tem que ter um valor agregado aí na composição desse preço. Exatamente. E assim, algumas coisas você vai conseguir trazer para esse preço de forma mais rápida. Custo da matéria-prima, você tem ali, é um valor X, pronto, acabou. Custo variável, né? Exatamente. Que é uma luz, uma água. O custo fixo, o custo variável, ele tá ali, é mais fácil de você empreender nesse caso. Mas o custo da sua hora de trabalho e da ideia que você colocou para aquele produto sair, esse é o mais difícil. Mas não é impossível. Só que isso leva um tempo, leva também um pouco de maturidade da cabeça do artesão e da artesã para chegar nesse valor. Como que você trabalha esse preço? Ele é o mesmo para dentro e fora do Brasil? Tem outros encargos, né? Quando você vai mandar o produto para fora, ele tem outras taxas, outros encargos, então é outra composição de preço. E essa variação, você trouxe tocou num ponto super importante, que são os encargos, né, Simone? Assim, porque a gente fala assim, não, vender para fora tem encargos diferentes de vender para dentro do Brasil. Mas até para você vender de um estado para o outro, essa diferença, e para vender de uma cidade para outra, também tem um pouco dessa diferença. Talvez não em encargo em si, porque encargo é uma coisa legal, é uma coisa ligada a imposto, mas o valor do frete, por exemplo, muda se você vai mandar para algum lugar. Então, o preço final daquele produto vai mudar de um lugar para o outro. E tudo isso você tem que considerar antes de passar o preço final para o seu cliente.
Já que estamos falando de desafios, a pandemia atingiu em cheio o mercado de artesanato. Com as restrições de circulação das pessoas nas ruas e o fechamento do comércio em muitas cidades, o segmento registrou, no início de março de 2021, uma queda de 46% nas receitas, quase a metade do faturamento se comparado ao período anterior à crise sanitária, de acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e o Sebrae. Além disso, a pandemia trouxe a suspensão das feiras, que costumavam ser a maior fonte de renda dos artesãos. Consequentemente, o segmento teve que se reinventar e buscar canais de vendas alternativos. Assim como na maioria dos segmentos, a solução encontrada por muitos artesãos foi apostar na internet, investir nas vendas online e na divulgação pelas redes sociais para dar sobrevida aos negócios. Simone, foi assim também com seu negócio? Você já vendia pela internet antes da pandemia? Na verdade, não. Não? Eu tinha um site, mas eu não fazia vendas por ele. Ele era mais para os meus clientes pesquisarem, mostrarem, uma mesa posta, né, assim, uma luminária sobre a mesa e tal. Então, assim, ele servia mais para isso. A gente não fazia concorrência com o cliente. Então, eu não vendia consumidor final na minha empresa. Vendia só para o lojista e ele é que fazia as vendas. Agora não. Agora a gente está fazendo um site novo, um site de vendas. Tivemos de readaptar, rever, refazer toda a estrutura. Então, no início da pandemia, a gente teve que se reinventar, reestruturar. Metade dos funcionários foram demitidos, né? Aí agora que nós estamos voltando a pegar as pessoas de volta. Então, assim, houve muita mudança com a pandemia. Eu fabricava lustres. Hoje eu estou fazendo móveis, estou fazendo cama, cabeceira de cama, mesa, guarda-roupa, armário, cristaleira. Então, assim, virou de cabeça para baixo e a gente não pode gerar resíduos. Então, tudo que sobra a gente transforma ou cria ou troca. Então, assim, os móveis são feitos da troca que a gente faz da nossa sucata em troca de umas sucatas maiores que viram outras 1000 coisas dentro da empresa. E hoje, né, nesse ponto da pandemia, quais são os canais que você resolveu investir? O site de vendas e o Instagram. O Instagram eu acho que é o melhor mercado para o meu produto hoje está sendo o Instagram. Laurana, quais os canais que são os mais indicados, né, para os artesãos e o que deve ser levado em consideração na hora de investir nas vendas online? Olha, eu vou falar uma coisa que pode parecer óbvio, mas o melhor canal para você vender é o canal onde seu cliente está. Então, se eu falar que o Instagram é melhor do que o Facebook, posso estar cometendo um grande erro. Eu não sei se seu cliente está no Instagram ou está no Facebook. Então, primeiro é entender, o cliente que você tem, que busca seu produto, ele está onde? E aí vem a popularização dos canais, né? Porque para você atender o lojista, você não precisa estar no Instagram, provavelmente. Você tem um site, você tem o catálogo, você tem meios que você vai divulgar seu produto, ele vai te achar lá. Mas para você atender o usuário final, aquele que consome mesmo, você tem que estar numa rede popular onde você vai chegar até ele. Por isso que eu falo que falar em qual canal você tem que investir é complicado, porque depende do público que você vai atender. Eu até penso hoje em dia, assim, como é que vai ser depois dessa pandemia? Antes eu só fazia feira. A gente fazia feira o ano inteiro e vendia o ano inteiro. Agora não tem feira mais. E as pessoas, os lojistas, inclusive, viram que eles podem comprar pela internet, porque as apresentações, embora não seja mais física, elas estão sendo pela internet. Então, as criações estão sendo mais rápidas. E eles também estão com um canal aberto de internet. Exatamente. Assim, para onde vão as feiras e eventos que a gente costumava ir, se hoje eu consigo consumir tudo pela internet? Isso ainda é algo que a gente não tem uma resposta 100% definida. Isso a gente vai aprender ao longo aí dos próximos meses, né? Quando essa poeira baixar e a gente tiver esse retorno ao novo normal, é que a gente vai sentir por onde essas pessoas vão andar. Mas assim, que há um investimento maior em mídias sociais, porque como a maioria das empresas começaram a investir, foi nas mídias digitais. Agora, as redes sociais, se usadas de maneira adequada, podem ser ótimas aliadas. Mas quais cuidados é preciso ter para não se tornar um tiro no pé? Alguns cuidados, Camila, são gerais para qualquer negócio, né? Então, assim, ter um perfil profissional nessas mídias, né? Não misturar o que é pessoal com o que é profissional, é sempre uma dica que a gente dá. Mas olha que interessante, quando a gente fala do artesão, a gente está falando de história. Então, a história da pessoa se confunde com a história do produto. Então, muitos artesãos usam a mesma rede para as duas coisas. Tem problema? Não tem problema, mas tem que tomar cuidado para não pesar a mão ali. Lembra que tem um monte de gente que está te seguindo, que é seu cliente.
concorrente, não é seu amigo. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Quando eu falo de artesanato, me vem à cabeça, beleza vende. Porque há uma beleza... História vende. História vende, muito bem. Eu pensei na beleza, ela pensou na história. Quando a gente pensa em beleza e em história, porque eu acho que tudo que é feito com história é belo, né? Então... É fator agregado. Exatamente. E o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de venda de produto artesanal, principalmente na internet, é o cuidado com a fotografia. O que é isso, né? É você valorizar o seu produto. Porque nas feiras, que a Simone falou aqui agora, o cliente ia lá, ele tocava, ele via, ele já imaginava, ele pegava o produto, colocava ali num cantinho para ver como que fica. Na internet, isso é muito frio. Então, você tem que imaginar como que o seu cliente gostaria de ver aquele produto ali em algumas ambientações, que é isso que a Simone falou que está fazendo no site, para mostrar para ele essas combinações. Até mesmo para não passar uma ideia de produto improvisado, olha né, só uma gente? coisa que isso é uma experiência minha também. Por exemplo, eu faço catálogo. E a pessoa pega um catálogo, ela olha o catálogo e vê meu produto. E olha que eu fotografo em estúdio, sabe? É bacana o trabalho. É totalmente diferente. Essa palavra é assim, não deixar o produto ficar... Nem de menos, nem de mais, né? É a medida certa. Medida certa. Porque assim... Pra tentar vender mais próximo do que é realmente, né? Porque o que eu tô entendendo é que ao vivo e a cores, nada vai substituir. Não é isso, Simone? É isso, exatamente isso. Agora tem fotos também que estragam o produto. Supervalorizam, né? ou inferiorizam o produto. É esse o cuidado que a gente tem que ter quando é algo frio, né? Porque tem muita gente vendendo e-commerce. Você tem que ter muito cuidado com o que você faz, porque você está vendendo história, você está vendendo o seu trabalho. Você não está vendendo um produto que tem 1000 deles pronto no mercado. Você está vendendo uma arte, uma obra sua. E aí, quando essas pessoas vão, eles colocam aquilo lá em todos os sites de venda possíveis, e aí isso acaba estragando. E aí vem de novo a questão da logística, porque olha para você ver, diferente de alguém que coloca um produto em vários e-commerces e tem produto para atender às vendas, as pessoas que vão procurar, o artesão às vezes está colocando um produto que é único. Então, se ele não tem um controle logístico muito bom, ele pode até ter problema com isso. Pois é, e aí no artesanato, é interessante, Laurana, divulgar os preços dos produtos nos posts? Depende do tipo de perfil que você tem no Instagram. Se você usa o seu perfil do Instagram para colocar posts, gerar leads, gerar gente comentando, curtindo, compartilhando, você está usando aquilo ali para promover a sua marca, mas não vende o produto por ali, então você não precisa colocar preço, né? Você está usando ali como uma forma de criar relacionamento com o seu cliente. Agora, se você tem um perfil onde você usa... Vamos usar o Instagram novamente como exemplo. Se você usa aquela sacolinha, né, aquele ícone de loja dentro do Instagram, o que você coloca ali, aí sim você tem que colocar preço, porque a pessoa quando vai ali, ela está querendo comprar alguma coisa. E o Código de Defesa do Consumidor já define isso para as lojas físicas, que toda vitrine tem que ter preço do produto. Ali é uma vitrine virtual. Então, se você está ali, nesse perfil de vendas do Instagram, aí você precisa colocar o preço desse produto. E já que estamos falando em vendas, pessoal, o Sebrae Minas lançou em 2020 a 7ª edição do Catálogo de Artesanato Minas Gerais. Para quem não sabe, esta edição digital inclui mais de 200 peças utilitárias e decorativas feitas por 150 artesãos de 70 municípios mineiros. Uma verdadeira vitrine da originalidade e qualidade do artesanato produzido em Minas Gerais. Laurana, quais novidades que esta edição do catálogo traz e por que se tornou um importante instrumento de comercialização e divulgação para os artesãos mineiros? Bom, a principal novidade, óbvio, é que ele é em formato digital. Antes ele era um formato físico, então ficava restrito a algumas pessoas que tinham acesso a esse catálogo. Agora, com essa versão digital, ele ganha o mundo. E, além disso, ainda existe uma tradução em inglês desse conteúdo também. Então, além de você expandir quem tem acesso a esse catálogo e quem pode comprar esses produtos dentro do Brasil, você também consegue fazer desse catálogo um importante instrumento de venda para exportação. E ali vem os dados do artesão ou da artesã, seus contatos, né, o nome, os contatos, a foto do produto e algumas informações básicas desse produto também. A dimensão, a matéria-prima com que ele é constituído, porque isso até, inclusive, influencia nesse momento da venda. Então, a gente está aqui, né, conversando sobre produtos e hoje sabemos que mesmo sendo produtos e peças com forte influência na cultura local, na tradição, o design e a inovação também andam juntos com o artesanato. É importante, Laurana, os artesãos estarem sempre antenados e criarem novos produtos? E onde se inspirar? Ou seja, quais tendências seguir? Olha,
A principal tendência que nunca vai sair de moda é a história que a própria pessoa carrega, né, a sua história. Então, dali vem muita influência e muita inspiração para que você possa fazer novos produtos, melhorar os produtos que você já tem. Mas é óbvio, Camila, que eu não posso deixar de citar, você também ter um olhar voltado para o mercado. Óbvio que você não vai perder a sua identidade, a identidade do produto que você tem, mas você tem que olhar as tendências ou algum momento específico que está acontecendo no mercado e tentar adaptar seu produto para ele. Esse olhar para o mercado, de desenvolver o que o mercado está pedindo é muito importante. Exatamente. É você, de forma alguma, perder a sua identidade, perder a sua originalidade, mas adaptá-la a todo momento às necessidades que o seu público apresenta. Gente, falando em tendências, o artesanato sustentável é uma forma diferenciada de se produzir arte, a partir de matérias-primas, muitas vezes disponíveis em grande escala na natureza ou com resíduos sólidos. Por exemplo, a utilização de plantas como corantes naturais, sementes na composição de peças, além do reaproveitamento de materiais reciclados como jornais e sucatas. Até mesmo o filtro de café, não é mesmo, Simone? O seu filtro de café. Conta pra gente, de onde que vem a maior parte da sua matéria-prima e como que esse tipo de material que iria para o lixo ganha ainda mais valor para o consumidor. Conta a sua história pra gente. Como eu já falei, eu comecei fazendo outros artesanatos. Quando eu comecei a tecer as primeiras luminárias com fio de rami, que é uma fibra natural, parente do sisal, só que ela é mais delicada, a lâmpada sempre ficava exposta. E aí eu queria arranjar um produto que, sabe, desse uma cobertada, desse uma... conforto ao ambiente. Que ela quebrasse um pouco a lâmpada, né? E aí eu comecei a pesquisar, a buscar. E assim, de repente, na lanchonete do meu pai mesmo, né, a gente jogava muito filtro fora. Eu tinha uma chapa de hambúrguer. Aí eu comecei a secar os coadores na chapa de hambúrguer e usar o papel. Era feio o formato, aí eu comecei a picar, colar e até desenvolver o disco, que a gente hoje faz um disco para fazer a reciclagem. Sem pretensão alguma. Sem pretensão. E foi funcional. Deu uma filtragem bacana no produto. Foi bem legal. Por ser sustentável, ela valoriza mais o seu produto? Sim, sim. Quando a gente conta que o produto é feito de reciclagem do filtro de coador de café, que a gente tem pontos de coleta na cidade, que a gente tem pontos de troca de coador novo em troca do coador velho, isso tudo faz uma diferença no produto. E, inclusive, tem muitas pessoas que, durante a feira, assim, falam assim, me dá seu endereço que eu vou juntar para você. E muitas pessoas, chega caixa de Brasília, do São Paulo, do Rio, tudo de coador de café. Eu acho que as pessoas estão com outro olhar hoje em dia, né? Para essa linha de ajudar o planeta. Exatamente. Eu acho que é um perfil que a gente vem estruturando ao longo dos últimos anos, assim, né? Hoje, quando a gente olha, a escola está ensinando as crianças a serem mais sustentáveis. Em algum momento, isso vai chegar até nós adultos que ainda não entramos nesse mundo muitas vezes. A gente tem aí economia compartilhada, né? Hoje a gente usa... a mesma sala. Exatamente. E essa pegada do ecológico, do que é ecologicamente correto, está muito conectado a isso. É um novo estilo de vida dessas pessoas. E quando a gente fala de estilo de vida, porque essas pessoas não compram porque às vezes é mais bonito ou não é bonito, algo nesse sentido. Elas compram porque elas veem um valor de que, olha, eu estou comprando um produto que eu não estou agredindo o meio ambiente, porque tem um componente ali que iria para o lixo e está nesse produto aqui. Então, esse é um novo perfil de consumo que vem sendo criado. Isso, quando a gente fala de tendência, esse novo perfil de consumo também é uma tendência em que eu devo me inspirar para criar novas peças, novos produtos. Essa é a tendência do artesanato ecologicamente correto. Sensacional! Dá para ficar horas e horas falando com vocês, mas nosso tempo é contadinho e chegou a hora da despedida, gente. Simone Oliveira, artesã e dona da Brasil Pitanga, que incrível, viu? Poder contar sua história aqui no podcast Que Negócio é Esse, Sebrae, como artesã e também como empreendedora, viu? Como de costume, aqui nessa temporada, qual que é o conselho que você, Simone, daria para as pessoas que pensam em produzir e vender o artesanato? O conselho que eu dou é que as pessoas invistam, sabe? Criem. E eu falo de uma forma, assim, do sustentável também, sabe? Do reaproveitamento. Então, eu acho que as pessoas têm que canalizar as ideias hoje para poder reaproveitar alguma coisa que esteja perto dela. Vou te dar um outro exemplo. Das minhas sucatas, eu criei uma linha de acessórios. Então, a gente faz colares, brincos, anéis, tudo com os pedacinhos mínimos. Então, eu acho que qualquer pedaço de qualquer coisa você consegue transformar. Então, assim,
É mudar o olhar. Parabéns pelo trabalho lindo que você faz e muito obrigada por aceitar nosso convite, Simone. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar junto e estar com o Sebrae. Foi um grande parceiro nessa minha jornada e eu só tenho a agradecer. Também não poderia deixar de agradecer Laurana Viana, analista do Sebrae Minas. E qual que é a sua dica, Laurana, para os artesãos que estão um pouco desanimados em seguir com seus negócios? Olha, eu vou roubar as minhas dicas de tudo que a Simone trouxe pra gente hoje. A primeira delas é, se você não valorizar a si mesmo, antes de qualquer coisa, é muito difícil esperar alguém te valorizar. Então, primeira coisa, valorize o que você faz. Aos seus olhos não tá bom, você tem capacidade de fazer melhor, corra atrás. E o Sebrae tá aqui para isso também, é para te ajudar nesse olhar mais apurado. E a segunda dica, nessa época de moda de hashtags, vou lançar aqui uma hashtag para os artesãos, né? Que eu acho que a Simone trouxe essa bola. História vende. Hashtag História vende. Laurana, mais uma vez, obrigada pelas dicas e informações. Eu tenho certeza que foram muito úteis para nossos ouvintes. Obrigada mesmo, viu, Laurana? Eu que agradeço a oportunidade e já tô ansiosa para voltar aqui no próximo podcast. É isso, pessoal. Eu sempre fico com gosto de quero mais nos episódios. Se você também fica, saiba que tem muito material disponível no site sebrae.mg. Se você buscar por artesanato, por exemplo, vai encontrar artigos, cartilhas, e-books, vídeos e vários conteúdos que vão ajudar você e seu negócio. E se precisar, não esqueça de ligar no 0800 570 0800 e falar com um especialista em pequenos negócios. Se você é comerciante e está interessado em vender o artesanato mineiro, não deixe de conferir a edição digital do catálogo de artesanato Minas Gerais. É só acessar o site do Sebrae Minas e fazer o download gratuito do catálogo. Dando continuidade à segunda temporada do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Sobre os segmentos e nichos de mercado, no episódio 32 estaremos de volta para falar sobre o mercado de games, que tem um potencial gigante no Brasil e no mundo. Até lá, pessoal! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?